Bom, agora que vocês já sabem quais são os nossos filmes favoritos de ficção de 2018, agora também é tradição saber... Essa tradição de também 2 anos. Os melhores documentários de 2018. Bora lá! Infelizmente, em 2018 eu não consegui assistir tantos documentários que eu gostaria de ter assistido. Eu gosto muito de documentário, aqui nesse canal a gente já discutiu várias vezes a importância de documentário pra gente discutir diversos temas, até temas que fogem aí da nossa bolha, né? E é um problema também porque vários dos documentários que estão fervendo lá fora, super bem falados, eles não chegam aqui até o Brasil e muitas vezes os que chegam ficam tão pouco tempo no cinema assim, depois não vão pra DVD, não vão pra nenhum outro lugar, que a gente não consegue assistir coisa nenhuma. Bom, infelizmente a gente entra numa outra questão que a do brasileiro não tem o hábito, né? Não tem aí o costume de ver documentários. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é, documentários são tão bons, tão impactantes, tão emocionantes quanto as ficções. Então, pessoal, a lição para 2019, vamos valorizar, vamos assistir documentário. E se você é de São Paulo, do Rio de Janeiro, você tem uma facilidadezinha a mais aí, porque acontece o É Tudo Verdade em abril, maio aí, e também é uma boa oportunidade para você... Aqui é um dos melhores festivais que a gente tem e é gratuito. E é gratuito, gente, não tem desculpa. É só sair de casa e ir até o cinema. E um único detalhezinho aqui da nossa lista é que a gente acabou se precipitando um pouquinho, ficou entusiasmado no passado com Visage Villages, e aí ele acabou lançando esse ano, a gente incluiu na lista de melhores documentários do ano passado, que você pode ver inclusive aqui. Então, mas se não tivesse, com certeza entraria nessa lista de 2018. Então agora a gente vai para nossa lista, infelizmente o quinto lugar, eu brigando aqui com vocês, né? Mas o quinto lugar dessa lista eu não consegui assistir, mas aqui nosso garoto dirá sobre o filme. Inclusive é um filme que passou na Tudo Verdade, né? Ele foi um filme de abertura aí do festival. Mais um pontinho aí pro É Tudo Verdade. Tá vendo? Ele se chama Adoniran Barbosa, Meu Nome é João Robinato. Então, como já diz o título aí, esse é um documentário musical que trata da trajetória, tanto de vida quanto de arte, do nosso Adoniran Barbosa aí. Eu acho que esse documentário se sobressai por duas coisas que eu reclamo em vários documentários musicais, e de modo geral também, que primeiro, é aquele documentário que acaba virando um grande show da banda, a gente nem conhece as histórias, não conhece o personagem de fato, a gente só vê os caras tocando lá. E segundo, é aqueles documentários que acabam mais elogiando o cara do que explicando por que ele merecia esses elogios. E eu acho que esse documentário ele faz muito bem as duas coisas, além de ter uma montagem linda, né? Porque ele sobrepõe, por exemplo, falas do Adoniran Barbosa falando sobre a época da maloca e dos problemas sociais que eles viviam naquela época e que são presentes ainda hoje, como eles se contrapõem com as imagens de moradores de rua que a gente vê. Então acho que tanto nas escolhas narrativas quanto esteticamente, acho que é um filme belíssimo, um dos documentários musicais mais incríveis desse ano. Bom, rapidamente aqui, já que você citou documentários musicais, eu assisti um bastante interessante também, que não entrou nessa lista, que é Onde Está Você, João Gilberto, que conta toda essa mística por trás dessa figura misteriosa, perdida, que sumiu faz uns anos. Então aí é um filme bastante emocionante e eu recomendo a vocês também. Bom, o quarto lugar é um dos filmes que está aí na corrida do Oscar, ganhou um prêmiozinho ali dos que o Want to Be My Neighbor deixou ele ganhar, né? Ele conta a história de 3 jovens que têm uma forte relação de amizade e que têm um amor em comum, que é a paixão pelo skate. Bom, esse filme ele ganhou o melhor prêmio de documentário pelo Sindicato de Críticos de Nova York, que não é pouca coisa, ele já aí começa a ganhar uma certa notoriedade, né? Que aí foi um dos únicos Want to Be My Neighbor deixou, que eu falei, né? Cara, que é outro filme de documentário que tinha um hype enorme e eu acho bem fraco. Mas esse é bem interessante porque são 3 personagens, um negro, um oriental e um branco, que são de origens completamente diferentes e a ideia é que esse filme mostre que todos eles têm problemas que de alguma forma eles encontram refúgio no skate. Então, muito mais que uma atividade lúdica, esse é um momento em que eles ficam longe de todos os problemas do mundo e podem, de alguma forma, se conectar. Uma coisa que eu acho que é muito interessante é que esse oriental, além de personagem, é também diretor do filme. Por ele estar lidando com seus amigos, eu acho que ele tem acesso muito mais privilegiado, muito mais íntimo do que se fosse uma pessoa de fora entrando nesse meio. E além disso, ele também conhece os traumas, conhece as dificuldades de cada um, ele entende quais são coisas que inclusive perpassam a vida dos 3, só que não por isso ele vai jogar esses personagens na parede. E para isso ele vai fazer perguntas muito delicadas para que cada um desses personagens chegue à sua própria resposta, né? Porque apesar dele saber aonde ele quer chegar, ele quer que a individualidade de cada um deles ressalte mais do que tudo. Para você que tem alguma familiaridade, gosta ou pratica o esporte skate, esse filme talvez seja uma boa pedida. Por mais aí que ele não seja o elemento principal, é um elemento aí que tem bastante relevância dentro do documentário. Talvez as motivações dele também fossem a sua e você nem soubesse. Quem sabe? Bom, esse documentário entrou na minha lista, mas não entrou na lista do Natan. A gente tem que ser democrático, né? Tem que ceder algumas coisas, mas definitivamente não entraria.
Bom, para você que tem problemas com o PT, para você que tem problemas com o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, provavelmente vai ter problemas com esse documentário. Não foi o problema comigo do filme, eu acho que os problemas desse filme pra mim são outros. Bom, de fato, eu sei que ele tem algumas falhas, tem alguns momentos que são maniqueístas demais, tem alguns personagens dentro dessa trama toda que eu não concordo, mas de uma maneira geral, acho que ele representa muito bem esse momento nebuloso que a política brasileira passou. Bom, para mim existem duas coisas que fariam com que eu definitivamente não colocasse esse documentário na minha lista, né? A primeira tem a ver com essa parte que você falou de maniqueísmo, que eu acho que existem outras formas de você mostrar como o argumento do lado contrário é fraco, sem ter que recorrer a assuntos que nem estavam em discussão pelo documentário, só para mostrar como eles são ignorantes nesses assuntos também. E segundo, que quanto mais tempo passa, eu sinto que esse documentário se torna cada vez mais datado, porque existem várias lacunas que o documentário pressupõe que um espectador da época, que acompanhasse os noticiários, a discussão do impeachment soubesse, que quanto mais tempo a gente se distancia, fica mais difícil reacessar essas minúcias e assim acompanhar a linha de raciocínio do documentário. Bom, eu discordo totalmente de você, eu acho que ele é um documentário importantíssimo, como eu já havia citado. Então aí, tem muita gente que não vai gostar de mim por conta disso, e paciência, a vida que segue, e vamos pro próximo filme. Bom, esse próximo filme você vai poder encontrar na Netflix. É um filme que lançou em 2017, mas aqui no Brasil ele só entrou pela Netflix de fato, agora em maio desse ano. Bom, o crime americano reconta o distúrbio, que é a própria palavra que o documentário utiliza, da Los Angeles de 1992. Na ocasião, acontece aquele episódio de violência policial contra o Rodney King e também o assassinato de uma outra moça negra por uma comerciante coreana. O filme utiliza uma série de imagens de câmera de segurança, de noticiários da época, tudo sem nenhuma entrevista para contar cronologicamente tudo o que aconteceu desde esses primeiros atos de violência até os negros começarem a se unir e utilizar da desobediência civil para protestar, e o momento em que a cidade de Los Angeles se torna um estado de sítio, lojas são saqueadas, pessoas são mortas e outras violentadas por tudo quanto é canto da cidade. E esse filme é a prova viva da importância que os documentários têm em trazer discussões à tona, em relembrar certos fatos que foram extremamente importantes, para a gente até então entender o lugar onde a gente vive, entender a situação sociopolítica também, não só do Brasil, mas de vários outros países que até então a gente não tem muito conhecimento. Né? Principalmente quando a gente tem uma memória histórica sempre questionada, principalmente nesse Brasil que a gente vive atualmente. Que questiona a ditadura militar, questiona até o nazismo alemão, né, que não existiu. Né? Então o que eu acho mais interessante desse filme não só são a força desses acontecimentos, isso que você comentou, da gente relembrar e tentar projetar isso para o nosso futuro, para ver como a gente pode combater sem cair nos mesmos erros que essas pessoas cometeram, mas também a força das imagens, porque se a gente tivesse uma pessoa sentada num talking head contando essas coisas, não teria a mesma força de a gente vendo as ações que aconteceram naquela época. Ou até mesmo poderia transformar ele num documentário muito melodramático, enfim, descontextualizaria aí toda essa proposta que esse documentário traz. E acho que o mais interessante disso, tematicamente falando, é que o filme ele não tenta passar pano para nenhum dos lados. Ele entende que os policiais erraram, assim como também os negros depois foram errando para causar esse estado de sítio. Então, eu acho muito interessante que a crítica, simplesmente pelas imagens, sem nenhuma voice-over, sem ninguém falando, não, aquela pessoa errou, se mostra muito presente para todas as pessoas que estavam envolvidas nesse acontecimento. Bom, e o primeiro lugar dessa lista é um filme bastante forte, é um filme impactante, é um filme que me fez chorar muito na sala de cinema, e é um filme que me assustou muito também, depois que eu vi a repercussão, depois que eu vi os comentários não só do nosso vídeo, mas também do vídeo de colegas, assim. Pra mim, esse filme ele entraria facilmente no top 10 de filmes em geral e estaria lá pra cima. O filme ele relata o drama de várias famílias que perderam seus filhos para a violência da polícia do Rio de Janeiro, né? Auto de resistência, para quem não sabe, significa quando os policiais são as próprias testemunhas de seus atos, mesmo quando as evidências mostram ao contrário. E aí o documentário ele abre essas feridas e mostram aí o abuso das autoridades em relação a essas pessoas que vivem na periferia e relata a trajetória dessas famílias que buscam por justiça pelo assassinato de seus filhos. A gente só queria deixar bem claro aqui que nós não estamos demonizando a polícia como um todo, dizendo que todos os policiais são ruins,
Mas a gente quer mostrar que do lado da polícia também existe um grande abuso de poder. A gente entende também que por parte do governo a polícia tem uma série de problemas, eles não têm estrutura, tem uma série de problemas também. Mas é importante a gente mostrar que esse lado existe, ele é muito grave e ele é muito latente nesse Brasil atual. Eu acho que o que o documentário tenta mostrar do ponto de vista temático é não só esse abuso de poder do cara que vai executar a ação, mas do ponto de vista de quem vai julgar, de como todas essas ferramentas elas não estão bem delineadas para como reagir a situações como essas e normalmente acaba sempre pendendo para um lado. Então justamente acho que esse documentário acaba sendo mais que um grito dessas pessoas que acabam sendo sempre silenciadas, mas mais uma vez, não dizendo que o outro lado também é sempre o culpado nessa história. E o que eu acho que é muito interessante nesse documentário é que, além do ponto de vista temático, ele também é muito bom como obra audiovisual. Eu acho que pra mim esse é um dos filmes de melhor exercício de montagem desse ano, até mesmo comparando com os filmes de ficção, porque é aquela coisa que sempre você vai ver, por exemplo, em Star Wars. A gente sempre tem alguns núcleos que a gente vai se intercalando até chegar ao ápice de interesse e a gente corta pro outro para se manter sempre interessado. E esse documentário é sempre a mesma coisa. A gente tem os momentos que a gente tá dentro do tribunal, os momentos que a gente tá com as famílias protestando e os momentos de entrevista um pouco mais íntima dentro das casas. Então a gente sempre vai migrando entre essas três coisas e uma vai justificando a outra. Cada uma delas vai refletindo a decisão que foi feita em alguma outra. Então eu acho que tudo tá muito bem interligado e numa narrativa muito cinematográfica e também muito de denúncia. Mas por outro lado é um filme muito denso, é um filme muito triste. E eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto de usar de forma alguma, acho que é uma retórica bastante antiga Batida. e batida, eu acho que ela precisa... Enfim, em 2019 eu pretendo não utilizá-la mais. A última vez. Que é a última vez que eu utilizo essa retórica aqui, que eu acho que é um filme necessário para entender aí as relações aí contemporâneas que nós estamos vivendo. E antes de qualquer coisa, antes de vocês julgarem a gente, antes de vocês julgarem o nosso gosto por conta do processo, por conta desse próprio filme, vamos assistir primeiro, vamos refletir primeiro, vamos ver com argumentos que sejam de fato construtivos, ao invés de só atacar a gente, porque eu acho que já é um bom começo, né, gente? É um ótimo exercício, inclusive, para 2019, tá? Até porque, por exemplo, eu mesmo critico o processo inteiramente, apesar de concordar com a ideologia que lá é apresentada. Eu acho que a gente precisa ser cada vez mais fazer o exercício que, por exemplo, assim, um crime americano faz de mostrar as mazelas que acontecem dos dois lados, e eu acho que, enfim, a gente está sempre tentando fazer isso e a gente está sempre aberto para comentários que a gente possa retrucar e iniciar um diálogo. Bom, também antes só de se despedir, eu queria pedir desculpa aí pelo áudio, a gente teve um probleminha de equipamento tanto nesse vídeo quanto no de melhores filmes. Acontece, gente, acontece. Uma tristeza, acontece nas melhores famílias. No momento do 24 aqui do ano, mas eu também queria dizer que os posters que estão passando aqui são outras menções honrosas que vocês também podem buscar, de documentário. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que nós tenhamos aí um 2019 bom, um 2019 com muitos filmes, com muitos documentários, com muitos filmes que nos façam, com muita problematização, que nos façam refletir, mas reflexões conscientes, tá bom? Então é isso. Muito obrigado de verdade e até a próxima. Falou. Falou.